Dia 4/12 de 2025 e nós estamos aqui. Eu estou aqui junto com você para fazermos a leitura, continuarmos a leitura aí do livro de João, o Evangelho de João. E hoje, dia 4, nós estamos no capítulo 4, tá? Acompanhe comigo. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não o batizasse, Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, assim como João Batista. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com o samaritano. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela, a mulher samaritana, a Jesus. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água do poço logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna." Amém. Continuando então aqui, versículo 15. "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher samaritana. Então Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta", disse a mulher samaritana. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu. Vamos aqui ler. "Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importa se você
adora o Pai neste monte ou em Jerusalém? Vocês, samaritanos, não importará. Já não? Vocês, samaritanos, gente, perdão aqui, tá? Eu vou aqui voltar para vocês entenderem, eu vou voltar um pouquinho. 21. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste lugar ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, em espírito e verdade. Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu. Não. Sou eu o que fala com você. Palavras de Jesus. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo, porque a mulher o anunciava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa? Gente, ao vivo é assim, né? Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Jesus. Gente, vai acontecendo de tudo, acredite, tá? É só não parar. Ah, se vocês estivessem aqui para saber. Mas o Senhor tá e Ele cuida de tudo, amém. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Vou voltar aqui no 35, gente. Vai ficar meio assim. Eu quero que vocês peguem sobre isso, tá? Sobre começar, sobre ser vocês, sobre adaptando, tá? Então aqui agora é o quê? Me preservar, tomar um antialérgico, porque tem acontecido coisas. E a limpeza. E é também, eu falo que são testes, provações, tá bom? Vamos falar dessa maneira. Eu tô aqui, não paro. Só o Senhor, tá? Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Isso é o Senhor, isso é Jesus falando com os discípulos, tá? Quando eles voltaram aí do povoado, quando eles voltaram aí com comida. Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para
para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna, gente. Eu tenho que fazer essa marcação aqui, vai acompanhando aí. Os que colhem já recebem salário e o fruto já que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Amém. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém. Seja bem-vinda. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Olha isso, quanta importância isso aqui. É para se refletir. No versículo 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus então permaneceu ali por 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Amém. Glória a Deus. E a gente continua aqui, tá, gente? Estamos lendo o livro de João, no capítulo 4. E já estamos aqui no versículo 43. Depois daqueles dias, 2 dias que Jesus ficou ali no povoado, depois que a mulher anunciou, depois que todos começaram a crer, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná onde tinha transformado a água em vinho, lá no casamento, quando a gente viu esses dias, tá bom? Perto dali, eles falam que foi aí tá escrito que foi o primeiro milagre de Jesus. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa.
Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia em que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai recebeu. Volta aqui, pessoal. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio da Judeia. Amém. Glória a Deus, que está aqui, que está aí, que está vivo, que habita em nós. Amém. Nosso Salvador, Deus manifesto na terra, que veio em carne e osso, e que sentiu sede, e que sentiu fome. Nós vimos aqui, ele estava cansado quando ele chegou no poço. Bom, gente, antes de começarmos aí, comentar um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre essa preciosidade que está em nossas mãos. Se você não começou a ler o livro de João, está aqui o convite. Nós estamos no 4º dia lendo sobre o nosso Senhor. Quarto dia aqui, conhecendo mais profundo, sentindo o coração do Senhor. É assim que eu falo. Hoje nós entramos eu entrei um pouquinho depois do horário, porque às 5h10 eu comecei a querer aprender coisas aí, tá? Você que está acompanhando no horário, então eu peço aqui desculpas pelo horário ter passado. E 5h10 eu estava aí tentando aprender umas coisas, umas novidades, e acabou aí tomando meu tempo, tudo pra trazer o melhor aqui pra nós, tá bom? Mas é isso. Vai ficar sempre no horário, tá bom? Então foi dessa vez. Como eu tô falando pra vocês, tudo vai acontecendo, gente. Eu já falei muito hoje. Já fiz várias coisas aqui no meu cantinho, comigo mesma. Minhas orações, minhas preces. E mesmo assim o corpo da gente parece que vai... Já teve tosse aqui, já teve... Vocês vão ver, né? Bom, gente, não é pra ficar tão longo, então é isso. Olha quanta maravilha, né? É um milagre estarmos aqui com esse privilégio mesmo. Termos essa oportunidade de termos a palavra, as escrituras, o mapa. Essa oportunidade aqui de conhecermos nosso Pai no profundo. Que a partir de hoje, eu, você, todos nós, que comece, eu já comecei. Que você comece também, traga esse hábito de ler a palavra, de conhecer do nosso Senhor, de estar mais pertinho dele. Aquele que te amou, aquele que te ama, aquele que nos salvou, nos perdoou. Amém? Jesus é lindo. É Ele que traz a luz, é Ele que é a luz para a nossa vida. Nós muitas vezes aí procuramos em coisas e em tudo, em pessoas, em coisas. E Jesus é a luz, é a cura, é a transformação, é a salvação. E tá bem pertinho, não tá difícil. Tá aí. Acesse. Então aqui nós vimos que Jesus, no dia de hoje nós vimos aqui que Jesus, ele teve cansaço. Então ele vai ao poço de Jacó. E lá ele encontra a samaritana.
Lá ele encontra e ele pede água. Jesus todos os dias ele clama. Ele pede para que nós estejamos aí, aos seus pés, que peguemos na sua mão. Jesus, ele quer estar em nossos corações. Jesus, ele quer estar em nossas casas. Ele deve estar. Nós precisamos. E aí ele pede um pouco de água para beber. E claro que a mulher ela fica surpresa. Ela fica surpresa porque ela é uma samaritana. E ele é um judeu. E aí o que acontece é que o Senhor, ele já chega quebrando essas regras. Os judeus e os samaritanos, as mulheres, principalmente, não falavam com homens judeus. E Jesus, ele já chega quebrando essas regras de homem. Jesus é o amor incondicional. Por isso que ela sente uma surpresa, por isso que ela não entende quando ele pede água. E quando ele oferece a água que não terá mais sede, aquela que se ela bebe, se eu e você, não teremos mais sede. Só quem já teve esse encontro, e todos nós, está disponível. E o Senhor pede. E o Senhor clama. Está aí. Essa água viva. Essa água que mata uma sede. Uma água que chega e transforma. Que essa sede, que essa fome espiritual. Quer preencher esse vazio que está em nós. Que é o próprio. É o Senhor que chega, que preenche, que muda, que transforma. Então a gente vê, para não ficar tão longo, Jesus fala aqui, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro e lhe dá a vida eterna. Amém. É isso. E aí a mulher samaritana, ela vê que Jesus, ela consegue ver, sentir o coração de Jesus. Não só porque ele falava sobre a vida dela, mas ela sentiu. Ela viu verdade. Nós, seres humanos, às vezes falamos, isso aí é porque adivinhou. Então não foi só por ele ter falado, é porque é uma pessoa que conhece sobre mim na região. Ela sentiu a virtude que vinha do Senhor. Ela conseguiu sentir e ela pediu, por favor, Senhor, dê-me dessa água. Muito, muito lindo conhecer essa história de uma mulher pecadora, vamos falar assim, de uma mulher que vivia ali uma vida que Jesus até fala sobre ela ter tido 5 maridos, o marido que ela estava não era dela. Jesus, ele não faz essa separação, essa divisão, acepção de pessoas. Ele chega e ele transforma. O que o homem pôs a mão e o homem atrapalhou com suas regras, com suas guerras, ele chega e ele une. Então, Deus, o Senhor, conseguiu entrar no coração dessa mulher. E ela foi preenchida e ela sai com toda a alegria. Os discípulos, eles chegam ali e eles não entendem o que está acontecendo. A gente percebe que mesmo quem estava ao lado do Senhor ainda se demora.
sentir essa fé. Essa fé que nós vamos ver, daquele que nem precisou ver, mas já creu. Então, muitas vezes, até os discípulos que estavam ali do lado de Jesus demoraram a crer. Mas voltando aqui, ela vai ao povoado, ela vai com aquela alegria, preenchida com o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus que preenche. E ela vai anunciar. Aquele que é chamado de Cristo está aqui. E ela disse, eu creio que o Senhor é o Messias, o Cristo. E Jesus fala, eu sou. Sou eu. Eu sou. Então, eu acho muito forte, muito nobre, uma pecadora. Porque aqui no 39, o versículo 39 fala assim, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. E a palavra de Deus está aqui. O Senhor está aqui conosco. Sinta. Você pode sentir. Chame-o. E seja eu e você que sejamos como essa mulher samaritana. Queremos anunciar sobre o nosso Pai, sobre o nosso Salvador. Muitos creram em Jesus por conta do que aquela mulher relatou, gente. Muitos creram por conta dela, pecadora, julgada, criticada. Ei, Jesus nos espera. A hora é agora de recebermos o Espírito de Deus. De pegarmos esse caminho, de estarmos ao lado, de mãos dadas, para anunciarmos as boas novas, a palavra de Deus, a grandiosidade, não a palavra, mas ele chega e ele preenche, ele transforma. O momento é agora, não importa. Não importa. Não importa o que se passou. O importante é a partir de agora, a partir de hoje. Ei, quando um oficial, vamos ver aqui, um oficial vou procurar aqui, gente, só, tá? O melhor, para já irmos. O oficial implorou aqui, Jesus, venha, por favor, antes que meu filho morra. Um oficial do governo estava com o filho aí enfermo. Vou procurar aqui bem. E aí, então, ele suplicou que Jesus fosse a Cafarnaum para curar o filho dele, que estava aí à beira da morte. Bom, passando aqui já, Jesus disse assim. Ele falava, clamava, venha Jesus, por favor, antes que meu filho morra. Isso é um oficial do governo. Então, Jesus disse, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Olha, gente, agora isso aqui, tá? Ele estava longe de casa. Ele estava à procura de Jesus, porque ouviu falar sobre os milagres. Ouviu falar. Chegou aos ouvidos
anunciaram, falaram sobre os milagres, sobre a vinda de Jesus, sobre a passagem deles, a passagem de Jesus pelos povoados, milagres em Caná e muitos outros que nem ao menos aqui nós sabemos. Não estão escritos, nós sabemos de alguns, mas tudo que está aqui já é o suficiente para nos transformar, para trazer vida de verdade, para nos dar vida. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é isso que Jesus faz. Nos traz essa alegria, nos preenche com esse espírito e nós começamos a adorá-lo em espírito, em verdade, preenchidos, saciados, alimentados com verdadeiro alimento. Amém? Mas o oficial do governo só ouve de Jesus assim, só ouve assim. Seu filho viverá, homem. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. E quando ele vai lá no caminho, ele já encontra os servos que dizem: seu filho viverá, ele está vivo. E ele ainda procura fazer ali o cálculo para entender. Ele não andava com Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus. Ele ouviu falar sobre milagres. Mas ele creu. Nem precisou ver. Ele partiu com a certeza, com a fé que seu filho estava curado. Amém. E aí ele tem a certeza. E aí ele pergunta sobre o horário. Ele só quer usar a mente para entender o que aconteceu. Mas sua fé o curou. Porque se ele duvida, se ele espera que o Senhor tenha que vir junto, se ele espera Jesus, eu só acredito se o Senhor pôr a mão, se o Senhor for junto, ele vai estar acreditando, não no poder do Senhor, no Espírito de Deus, que habita em tudo, que estava ali, na terra, que veio para nos mostrar a virtude, o poder, através do nosso Senhor. Deus Filho na terra, caminhando lado a lado. Se ele não crê, ele não recebe. Se ele não crê, ele não recebe. Mas ele creu. E seu filho viveu. Seu filho viveu. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Ainda fala assim, ainda mostra a palavra, que esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. Amém? Então Jesus chega, ele transforma. Jesus não se apega a regras, a lugares. Não é sobre o lugar. A samaritana, ela chega questionando: Senhor, qual é o melhor lugar para adorá-lo? Um povo diz uma coisa, o outro povo diz outra coisa. E o Senhor fala: não. É chegado o momento de vocês conhecerem o verdadeiro caminho, a verdade e a salvação. Ele estava anunciando sobre isso. Ele trazer o Senhor, Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a salvação. E Ele está em tudo.
Então não é sobre lugares, é sobre receber, é sobre aceitar, é sobre crer. É sobre receber o Espírito de Deus. Amém? Muito, muito bom conhecermos a verdade para nos libertar. Só a verdade nos liberta. De estarmos presos a situações, a lugares, a leis de homens, as circunstâncias que nós criamos ou foram criadas, e acontece essa libertação, essa liberdade, quando você realmente conhece a palavra de Deus. Então é isso, é esse alimento que eu desejo para você, que eu desejo para mim, para todos nós, que o momento é agora, o dia é agora, que sejamos como a mulher samaritana, que iremos aí no mundo espalhar, falar sobre as obras do nosso Senhor. Amém? Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Amanhã voltaremos com o capítulo 5, no dia 5. Tchau.